Bem-vindo ao Zona Política, 41º episódio. Alisson, esse episódio marcado de rosa. Perfeito, chegamos, né? Graças a Deus, uma deputada hoje muito especial que vai bater um papo conosco. E ela tem já um argumento forte. Ela já vem já vestida A caráter. É isso aí. Não tem como, é inconfundível. Ela onde passa na Câmara Legislativa, nos corredores, no Buriti ali, quando a gente encontra ela, principalmente na Santa Maria. Jaqueline Silva, seja bem-vinda. Gratidão, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, né? Eu falo sempre que são em momentos como esse, em espaços como esse, que a gente pode fazer uma prestação de contas das ações do nosso mandato. E é claro, podemos também convidar as pessoas aí a estarem mais próximos desse mandato que a gente fala que é compartilhado. E só para deixar claro, Rosa pegou, né? Eu falo, inclusive, que o dia que eu não estou de Rosa, as pessoas falam, ué, mas já cadê cobram, o Rosa? Né? Exatamente, cobram muito, assim, já se identificam, sabe que a gente tem um pouquinho de Rosa. Deputada, bem-vinda ao Zona Política, nosso espaço no 41º episódio. Um episódio também especial, porque a gente traz um pouco, né, desses 6 meses de trabalho da senhora, né? Nós estamos agora no mês de julho, finalzinho de férias, né, do recesso parlamentar, mas a senhora trabalhou muito. Mas o nosso público quer saber, quem é Jaqueline Silva? Eita, é interessante, né, quando surge essa pergunta. Até porque, assim, eu falo, não é fácil, né? Você estar deputada, porque além da missão, e eu falo muito que a gente carrega isso como uma missão, além de estar deputada, você é mãe, você é esposa, você é filha, né? Você é dona de casa. Joga nas 11, né? É isso aí, meu filho. Não é fácil não, Alisson. Mas, assim, eu posso dizer que Jaqueline sempre foi e é uma sonhadora que acredita muito que a política pode sim ser positiva, pode sim ser transformadora. E Jaqueline trabalha muito com esse intuito, né, de fazer o bem sem olhar quem. E é claro, com esse instrumento que eu falo muito do mandato, alcançar o máximo de pessoas possíveis. Mas Jaqueline né, também eu falo sempre que estou deputada e que sou uma empreendedora do coração. Eu falo assim que o comércio é a nossa paixão. Foi do comércio que a gente sempre sobreviveu. Nasci no Gama e sou moradora de Santa Maria, né, mãe de um filho. Lindo, é claro, todas as mães vão dizer o mesmo, e posso garantir que Jaqueline tem muitos sonhos ainda no coração para poder realizar. Top, perfeito. Deputada, de empresária à política, onde foi que a senhora teve esse start para virar a chave? E eu acho que é mais, viu? Porque antes de empresária era sacoleira mesmo, viu, Alisson? Então eu falo, caramba, inclusive, de sacoleira a deputada distrital. E eu gosto de falar isso para deixar muito claro, né? O nosso universo, o nosso mundo, jamais, eu acho que nem eu mesma e nem a nossa, né, os nossos amigos, a nossa comunidade achou que a gente pudesse chegar na Câmara Legislativa. Foi muito difícil esse processo. Até porque o nosso mundo, o nosso universo era muito distante de tudo isso. A gente sabe o quanto é difícil chegar na Câmara Legislativa. Mas mesmo com as condições difíceis que a gente teve na vida, a gente conseguiu chegar, e falo isso para trazer aqui uma esperança para as pessoas que às vezes têm os seus sonhos, seja estar na política ou qualquer um outro, às vezes acha que aquilo é distante da gente, e não é distante, a gente pode sim alcançar. E esse start aí, como você disse, Alisson, ele partiu no coração, a gente mesmo atrás de um balcão. Eu sempre gostei muito, né, desse trabalho social, desse desempenho que o líder comunitário tem. E a gente sempre fazendo essas ações, um dia a gente falou assim, recebi um convite, eu confesso que não era um sonho absoluto do meu coração estar deputada, ser candidata, mas sempre existiu um sonho, uma determinação de fazer o bem, de ajudar as pessoas. Então, talvez por conta desse nosso movimento, das ações que a gente fazia, surgiu esse convite, e eu falo que por livre e espontânea pressão, a gente aceitou o convite em 2006, do qual foi a nossa primeira campanha, né? 1.165 votos. Foram 4 eleições para chegar no parlamento. Então tem uma história de muita caminhada, luta, né? Uma né? caminhada. Então as pessoas vê a chegada na Câmara Legislativa, acham que é fácil, mas 2006 para cá, a senhora caminhou muito. Muito. Qual foi uma das maiores experiências que a senhora passou, que marcou até a chegada na Câmara Legislativa? Então, eu gosto muito, assim, de falar desse processo, porque a cada eleição a gente aprende, né? E mesmo sendo difícil, eu falo que a nossa primeira campanha, para vocês terem noção, a gente tinha uma equipe de 12 pessoas e o nosso santinho era uma Xerox, preto em branco. Caramba. Era esse o nosso material gráfico. E ainda assim, a gente teve 1.165 votos naquela época, uma posição interessante, Sim. né?
E é claro, esse processo foi indo, a gente continuou trabalhando, eu nunca tive nenhuma participação no governo, todos esses anos que a gente estava disputando as eleições, a gente continuou atrás do balcão, trabalhando e fazendo esse trabalho que a gente fazia com a comunidade. Mas eu diria assim que a eleição de 2010, que eu tive 4.858 votos, ela foi muito marcante para mim. Eu acho que aquele foi um momento de virar a chave, né? Quando eu parei para pensar e falei, caramba, quase 5.000 pessoas votaram em mim, eu nunca fiz nada por essas pessoas, são 5.000 pessoas que têm uma perspectiva, têm uma esperança em cima do nosso trabalho. Eu acho que essa foi, assim, sabe, a virada de chave, um momento muito importante para essa minha trajetória. Dali para frente, aí a Jaqueline teve mais coragem, mais força, mais determinação de realmente seguir. Então, eu diria que esse foi um momento bem importante e impactante. É claro que teve um outro episódio também que foi bem significativo para nós, ainda em 2018, né? Quando a gente conseguiu ganhar nas urnas 13.000 votos e a gente teve aquele processo judicial. Ali foi uma dor que não sabia se entrava ou não. Noites sem dormir, imagino que a senhora passou. Imagino. E eu me lembro claramente, assim, eu tenho uma relação muito linda com Deus, eu converso muito com Ele como eu estou conversando com vocês, né? E eu me lembro e me emociono muito porque teve um dia que eu fiz uma conversa com Ele e falei, poxa, Senhor, mas se não é para ser deputada, por que eu ganhei nas urnas? Me ajuda, por favor, vamos combinar aqui esse jogo, como é que é para fazer? Enfim, foi um processo difícil, né? Mas o direito era nosso. A gente tinha se filiado, né? Se a lista tinha sido submetida e não tinha chegado junto ao TSE, não era eu a culpada. E eu falo sempre, Deus, ele é muito correto com a gente, né? E ele nunca tarda. E a gente conseguiu superar esse processo, ganhamos e assumimos o mandato e assumimos com essa responsabilidade, com a vontade muito grande de realizar, de fazer, de ter legados. Né? Amém. Deputada, a senhora recentemente saiu do AGI para o MDB. Qual foi a estratégia? O que a senhora pensou para tomar essa decisão? Então, assim, o AGI é um partido importante, eu quero deixar claro, tenho muito respeito, né, por todos do partido, em especial para o Daniel Tourinho, nosso presidente nacional, nos acolheu, acreditou na gente, passou para a gente a presidência do partido, nos ajudou muito no processo eleitoral. Osmar Bri agora está à frente, é isso? Ele tem uma participação. Isso. Só que o partido não conseguiu atingir a cláusula, né? E com isso a gente entendeu que precisávamos dar um outro passo, né? Então a gente saiu pela porta da frente, conversando com o nosso presidente e deixando claro que a gente precisava, né, buscar um partido que nos desse a condição e a musculatura que a gente precisa para continuar essa nossa jornada. Então, assim, foi um processo tranquilo, saímos pela porta da frente e estamos agora vivendo algo muito diferente, né? A gente nunca teve a oportunidade de estar num grande partido. Até tive uma reunião recentemente, uma reunião da Nacional do Partido, e eu fiquei olhando aquele universo, senadores, deputados, eu falei, meu Deus, como tudo é diferente, né? Mas eu agradeço muito, fui muito bem acolhida, né? Recebi esse convite do nosso governador Ibanez Rocha e do nosso presidente Rafael. E estamos lá hoje para somar, como eu disse, vivendo um universo diferente de tudo, mas com grandes expectativas, né? O partido tem muito peso. Exatamente. Eu tenho certeza que o nosso trabalho, o nosso time vai poder somar isso e nós vamos conseguir realizar e entregar aí muito para o nosso Distrito Federal. Eu acho que eu tenho que fazer um convite, né? Rafael Prudente, por favor, tá né? devendo a gente? Devendo, tá. A gente tá escorregando. Deputado Rafael Prudente, já chamei, já falei várias vezes com o Djalma, mas agora a mensagem é pra você. Rafael Prudente, cadê você aqui no Zona Política? Já marcamos 2 vezes e não houve retorno. A agenda do cara tá apertada. federal, né? Outro nível, né? Mas, quando ele tava aqui na Câmara Legislativa, era só passar na porta que ele atendia. Não, mas ele vai vir, eu tenho certeza. Vamos fazer ele. Eu tenho certeza, nosso presidente vai vir, ele não vai correr. Faz esse convite pra ele. Meu presidente, deputado Rafael, venha pra cá também, importante a sua participação. Boa. Deputada Jaqueline, a senhora está na Câmara Legislativa fazendo história, com mais de 81 projetos apresentados e 21 aprovados. É isso mesmo? É isso a mesmo. senhora está fazendo história. E vocês estão antenados, hein, gente? Vocês estudam a vida pregressa, a gente vem pra cá, na política é história, a gente tem que saber. Rapaz, e vocês sabem de todos os deputados, todos né? Os deputados. A gente conhece. E a gente tá falando, olhando pra mim, não tem nem colinha. Não, aqui é tranquilo. Queria saber da senhora,
quais foram os projetos de lei que mais marcaram a sua história nessa temporada na Câmara Legislativa entre 2018 e até agora? Então, eu quero até deixar claro isso, né? Assim, é interessante, a gente fala desse número, eu conversei sempre com a nossa equipe técnica, falou, a gente não precisa de quantidade, a gente precisa de qualidade. Mas a gente sempre deu oportunidade para as pessoas participarem do nosso mandato. A gente sempre fala, mandato compartilhado não é meu, é seu também. E aí, o que é interessante disso tudo? Diversas ideias que viraram projetos vieram oriundos da comunidade, Perfeito. sabe? Perfeito. Então, assim, isso nos alegra muito. Tem projetos que nos chamam muita atenção, né? Em especial, projetos que são voltados para as mulheres. A gente chama muito o empoderamento da mulher, né? Traz ela para essa discussão, né, do processo político. Então, são projetos que eu gosto muito, mas não fica por aí. A gente tem projetos interessantes demais, de uma escola que a gente propõe a estar aberta para a comunidade, como outros que a gente tem tentado valorizar, reconhecer e cuidar dos nossos idosos. Então, assim, eu falar de um que é impactante seria difícil, mas eu busco muito, né, primeiro ser essa ouvinte da comunidade, trazer para cá ideias, sugestões daquilo que as pessoas necessitam, até porque eu falo assim, a gente tem muito projeto, eles só não são executados. Por exemplo, a gente tem um projeto lindo, manobras de desengasgo, né? É um projeto que a gente aprovou tem muito tempo e isso acontece na prática em vários locais. Verdade. Mas ele, de fato, ainda não está sendo executado, né? A ideia é capacitar ali os pais ainda no pré-natal para saberem fazer as manobras. Então, assim, é algo que é necessário, acontece constantemente. Se você observar, até em restaurantes, as pessoas têm buscado ali, né, fazer as manobras, mas a gente não conseguiu fazer com que o mandato, a lei, né, o projeto pudesse ser de fato executado. Então, assim, a gente tem lutado muito para conseguir isso, para avançar, mas como eu disse, o nosso mandato tem esse compromisso de ser um ouvinte, de trazer para a comunidade que as pessoas realmente esperam e necessitam. Para mim, o seu projeto do cartão material é o fantástico. Eu acho que esse mudou a vida de várias famílias brasileiras carentes. E daí eu falo para a senhora acertou um gol de placa. Golaço. Foi um golaço. Porque a gente que trabalha com política, a gente sabe. A gente conversa com vários deputados, vários candidatos também a político, mas ninguém tem um projeto concreto que faça mudança na vida das pessoas. Isso a gente fala para a senhora. É um dos projetos mais lindos que a gente já viu, porque mexe para quem, a dona de casa que está ali, tem a dificuldade de comprar um material escolar para o seu filho, conseguir isso e facilita, né? Facilita muito a vida do usuário. O usuário na ponta, ele tem essa necessidade. Assim, vocês mexeram de verdade aí com o coração da deputada, né? Eu lembro como hoje... Olha que eu tenho outro também, daqui a pouco eu vou falar. A gente dentro do processo eleitoral, e aí, para quem não sabe, né, a deputada era papeleira, atrás de um balcão, vendendo caderno, lápis, borracha, mochila. E assim, era algo rotineiro para mim, das pessoas chegarem sem condição e por diversas vezes a gente, dentro das nossas condições, é claro, a gente doar, porque a gente percebia, família com 8 meninos, 5 meninos, 3 meninos, só conseguia comprar ali e por diversas vezes a gente ajudou. Eu não sei se vocês se recordam, mas já existiu em governos passados, essa doação de materiais, mas era um valor bem irrisório, R$80, e infelizmente com as mudanças de governos, tinham suspendido. E eu lembro como hoje, dentro do processo eleitoral, eu falava muito assim, isso para mim, eu falo de verdade por toda a minha vida, né, por tudo que eu já vivi, assim, as dificuldades que já tive. Eu falo que a deputada, para ter um caderno bonitinho licenciado, é porque uma prima não usava mais, porque tinha trocado de ano, então eu arrancava as folhas e pegava aquele caderninho bonitinho para ir. Caramba. Então, assim, eu já vivi isso na prática por não ter material, e eu vivia na prática por ter sido já papeleira e conhecer o dia a dia das pessoas. E eu me comprometi dentro do processo eleitoral. Para me dar a oportunidade, se eu chegar na Câmara Legislativa, uma das primeiras ações que eu vou fazer é trazer esse programa de volta. E nós vamos trazer da maneira correta, que é aprovando uma lei, porque passa a ser uma política de Estado e não de governo, porque governo muda, mas o Estado ele está aqui e vai permanecer. Perfeito. E a gente, com poucos dias de Câmara Legislativa, conseguimos aprovar essa lei, né, a lei do cartão material escolar, que dá essa oportunidade. Eu falo que isso aí é uma questão de dignidade social. Você pega o filho de uma família muito pobre e coloca dentro de uma papelaria que o filho de uma família rica vai estar também escolhendo os materiais. Padrão. Exatamente.
Mesmo patamar. E assim, gente, os depoimentos são os mais maravilhosos que vocês imaginarem, sabe? De família que fala, olha, primeira vez que compramos um lápis da Faber-Castell, primeira vez que Caramba. compramos uma mochila de rodinha, um caderno Uma bonitinho, lancheira. tudo isso. E é muito bonito, assim, porque os depoimentos chegam pra gente falando da importância, a gratidão, e a gente tá sendo correto e tem auxiliado numa área que na minha vida eu entendo que é a mais importante, que é a educação. Porque quando você pega um menino e dá para ele material para ele estudar, ele vai ter ali um entusiasmo, o ânimo, maior, uma né? dedicação maior. Então, assim, de fato é um projeto lindo que todos os anos a gente tem trabalhado aumentando o orçamento dele para que a gente consiga alcançar mais crianças. E é importante a gente relatar também um outro lado desse programa, o comércio. Né? Sim, fomenta o comércio local. Exatamente. Hoje nós temos mais de 400 papelarias que são credenciadas ao programa. Com isso, a gente conseguiu gerar mais de 2.000 empregos direto, porque vendendo mais, essas pessoas contratam mais pessoas, pagam mais impostos. Então, é toda uma cadeia que ganha, aquela família humilde que recebe esse material e aquele empresário que tem a oportunidade de vender mais e com isso gerar mais emprego. Então, assim, eu falo que é algo... Inclusive, depois do cartão material escolar, está surgindo uma série de outros cartão grátis, cartão prato cheio, uma série de cartões que tem aquecido muito, né, a economia local. Então eu falo assim, olha a importância de um mandato que tem esse olhar, que tem essa disposição de entender que a Câmara Legislativa, aquela casa que eu falo que é a casa do povo, precisa ter pensamentos e ações que possam alcançar de fato a vida das pessoas, de uma forma especial dos menos favorecidos, né? Então me alegro muito. Ela tem uma história, né? Foi baita história, né? Mas só que ela esqueceu de falar das mulheres empreendedoras. Eita. Eu tenho que falar, eu já dei um curso para suas mulheres empreendedoras lá na Santa Maria, com o Instituto Edna, né, da Eva. Jornada da Mulher Empreendedora. Jornada da Mulher Empreendedora foi... Rapaz, mas o pessoal Deixa eu falar pra senhora. sabe aqui, eu fico muito feliz porque foi um dos meus primeiros cursos, né, que eu vim direto, foi pós-pandemia, então a gente tava no online, acabou saindo do online, vindo pro presencial. A Edna do Instituto chamou a gente, viu o nosso trabalho. Então, assim, foram mais de 300 mulheres beneficiadas, né, ensinando como vender na internet. Isso é gratificante. Você participou? Eu fui o palestrante delas durante um dia, né, manhã e tarde. Para mim, foi uma das melhores experiências da minha vida, porque a gente tá ali dentro, a gente sabe como funciona, né? São mulheres que têm a necessidade. E eu vi a senhora fazendo esse trabalho lá na Santa Maria. Foi lá que a gente teve um dos primeiros contatos, bem rápido, mas ficou bem claro. A senhora fez um trabalho fundamental e o Mulheres Empreendedoras, Jornada da Mulher, eu acho que isso é importante, porque você não só fomenta o mercado local, mas você empodera as mulheres. Eu acho que o empoderamento da mulher hoje, a gente já fez um programa, né, Alisson, um bloco aqui especial. Mês da mulher, né? A senhora foi convidada nesse mês, né, Alisson, deixar isso bem claro. Foram 4 episódios exclusivos, né, só falando das mulheres. Então, é também um outro projeto que eu falo de destaque da senhora. Mas eu quero saber, polêmica tá chegando. Eita. Nós estamos chegando no metade do nosso podcast. Estamos chegando. Passa rápido. Demora pra vir, mas quando chega aqui passa rápido, né? O Arthur falou em vendas pela internet e a gente trabalha muito com a internet. Eu quero aqui fazer um elogio às suas redes sociais. Os seus vídeos, cara, melhoraram muito. Essa equipe tá de parabéns. A gente tem que dar A sua equipe tá de parabéns. Eu quero elogiar. A gente fica assistindo os vídeos da senhora com storytelling, muito legal. E qual a importância das redes sociais no seu mandato? Então, eu falo, inclusive, que nos ajuda muito, né? Auxilia, chega onde a gente não consegue chegar. E é interessante porque a cada dia que passa o mandato cresce mais. E as pessoas nos procuram mais. E aí, como é que faz? Porque a deputada, ela não é a deputada só de Santa Maria, né? Ela é a deputada do Distrito Federal. Então, as agendas, os compromissos, as ações, os trabalhos, eles são feitos no Distrito Federal de uma forma geral. Então, assim, as redes sociais, ela nos permite essa condição da gente mostrar o nosso trabalho em vários locais, atingir várias pessoas. E a gente tem também um outro ponto positivo demais. A gente convida muitas pessoas e as pessoas são participativas nas nossas redes. E é interessante, por exemplo, a gente está no meio de uma entrega de iluminação, substituição de iluminação comum por iluminação de LED em Santa Maria. E aí a SEB fez conosco um compromisso de fazendo por blocos, né? E aí o que ocorre? A gente entrega um bloco e aí faz a divulgação daquele bloco. Vem a reclamação do... Vão direto lá nas nossas redes sociais, mas vem aqui, deputado, parabéns, mas que dia que é que vai chegar aqui na minha quadra? Ou que dia que é que vai chegar aqui na minha cidade?
Mas olha só que interessante o quanto a ferramenta, né, das redes sociais nos auxiliam hoje. Você consegue ter essa conexão, você escuta, e é claro, às vezes vai ter as pessoas bravas, né, reivindicando de uma forma mais agressiva. E é claro, não há problema nenhum, acho que a gente tem que ser muito tranquilo para, inclusive, receber isso e tem que ter a resposta até para mudar esse quadro, né, esse pensamento da pessoa. Então, assim, eu penso que não só para o nosso mandato, para qualquer projeto, inclusive não só político, eu falo que a gente precisa se adaptar a essa modalidade. Santa Maria ainda há uma necessidade muito grande do material gráfico ainda, né? Nós temos pessoas mais experientes na nossa cidade, que é importante que se tenha um material gráfico, mas a gente faz esse trabalho paralelo de entender, reconhecer e sempre valorizar essa área que nos ajuda muito. Nosso mandato, ele cresceu muito depois que a gente teve essa oportunidade de investir mais, de pensar mais, né, nessa área que hoje eu falo que é a jogada do momento. Quem não está ainda usando precisa utilizar o quanto antes. E a pandemia veio para trazer isso. Sim. As lojas virtuais que existiam, não quebrou. Muito pelo contrário, vendeu e vendeu muito mais. E aí a outra galera que não tinha, infelizmente, teve prejuízo. Ficou pra trás. Exatamente. Deputado, a senhora falou de Santa Maria, não poderia deixar de tocar na cidade. E praticamente a senhora tem toda a história por trás. Uns dias desses, eu estava olhando um storytelling da senhora, vi uma imagem lá de uma moça. Que tu tava olhando mesmo? De uma moça. Fala o nome que tu tava olhando aí. Storytelling. Fala pros nossos Olha, amigos. Storytelling. Fala, por Ela favor. foi contar uma isso história. É de comer, isso é o quê? Meu Deus do É céu. da internet, pra quem sabe, storytelling é quando você conta uma história. E quando a senhora contou a história da senhora, eu vi lá, numa praça, a deputada fazendo um recapeamento, uma repaginação de uma praça. Eu falei, opa, peraí, aqui tem história. E a gente vê isso, que a senhora está modificando Santa Maria, está transformando Santa Maria. A gente sabe que cada região existe um padrinho político. A senhora é uma madrinha que abraçou aquela região, Santa Maria, Gama, vem crescendo muito. E eu estive esses dias ali na divisa de Santa Maria com Valparaíso e eu vi, né, que o polo econômico cresceu muito, várias empresas estão crescendo demais. Eu queria perguntar para a senhora, como que a senhora vê Santa Maria hoje e como que a senhora vê Santa Maria daqui para frente na sugestão da senhora, porque a senhora está investindo muito na questão da eficiência, na questão da troca da iluminação de LED, pavimentação, melhora na questão da saúde. Uma posição da senhora. Bom, primeiro eu quero dizer que eu gostei muito do nomezinho e fiz a pergunta, porque eu acho que muita gente não sabia o que era, né? Mas tudo bem. Eu vi do e-book sobre storytelling, tá? Depois eu vou fazer o mexão. Tá bom, beleza. Boa. Vale ser especialista. Ô, deputado, vocês precisam dar um curso pra ela com esses negócios aí. Rapaz, mas com essa equipe não precisa de curso, não. Mas a senhora tem uma equipe... Ela né? Mas aqui tem a deputada também, né, gente? Mas eu quero só primeiro deixar claro, assim, acho que é importante fazer um registro, sabe, gente? Talvez as pessoas não entendam. Eu cresci junto com Santa Maria, né? Santa Maria, a deputada pegou água no chafariz, escola de lata, orelhão, poeira, meu Deus do céu. Eu falo que eu tive a oportunidade ainda de ter luz com lamparina, gente. Você tá doida? Que coisa maravilhosa. Então, assim, e eu falo disso de coração porque eu acho que é um processo, né? São experiências que a gente passa na vida que nos enriquece demais, assim. Eu falo que hoje eu sou uma mulher que eu já passei por muita coisa nessa vida, então eu acho que isso traz pra gente também, sabe? Você fica mais firme, mais preparada, né? Então eu relato isso tudo pra dizer que eu tenho um carinho surreal por Santa Maria, sabe? Me acolheu, nossa família morava de aluguel no Gama. E à época o nosso governador era o Joaquim Roriz, né? Tivemos a oportunidade de ter o nosso lote. Então, aquilo ali era um sonho para a minha família. A gente não teria condição de ter comprado um lote. Então, assim, o lote, a cidade, para nós era uma realização, assim. Eu lembro, gente, que a minha avó colocou a gente para poder ir para a igreja São Sebastião. Foi uns 30 dias, a gente saiu de pé, vocês acreditam? Da Santa Maria pro Gama, porque a gente tinha que pagar uma promessa. Promessa para agradecer porque ganhou esse lote. Bacana. Então, assim, são experiências que a gente teve, vivências naquele lugar, sabe? Assim, que são marcadas pra mim. E quando você tem a oportunidade de chegar nesse mesmo lugar que te acolheu, que você passou por tudo isso, e você leva transformação e desenvolvimento, a gente não tem preço.
Não tem nada melhor na vida, sabe? Você pegar, e assim, aquela cidade que não tinha asfalto, e você vai lá e coloca um pouquinho de asfalto. O terminal, a gente não tinha terminal na nossa cidade, pelo amor de Deus, a gente conseguiu garantir, trabalhamos, e é muito importante, não é a deputada que faz, é o executivo que faz. Mas é sim os parlamentares que colocam debaixo do braço e despacham, em especial eu, assim, eu falo que eu sou legislativo / executivo. As minhas obras, secretário, tudo passa mal. Inclusive, eu quero mandar um abraço para todos que estiverem acompanhando. São muito queridos, moram no meu coração. Mas eu coloco debaixo do braço e projeto meu, certo. Obra minha, eu acompanho, mas todos os passos. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês que há uma alegria, uma gratidão muito grande de poder ter um mandato para levar o desenvolvimento para a nossa cidade. Uma cidade com mais de 140 mil habitantes, uma cidade que de fato não tinha, sabe, assim, precisava muito de desenvolver. É claro que a deputada Jaqueline não resolveu todos os problemas, nós temos muita coisa para resolver, claro. Mas nós temos mais grandes comemorações. Se a gente parar para avaliar, são vicenais, são quadras, são parques, são campo sintético, é papo entulho. Hoje eu estive visitando Riacho Fundo 2, e aí, toda vez que eu vou lá, inclusive mandar um abraço para nossa administradora Ana Maria. Mas toda vez que eu chego lá, ela me pede mais uma demanda. Eu resolvo um, ela pede outro. Eu falei, mas minha prefeita... É o papel do administrador, né? Eu acho que Riacho Fundo 2 tá ganhando outra... Tá ganhando? Será? Rapaz, eu não acho, não. Tenho certeza. Eu tô chegando. Riacho Fundo 2, eu tô chegando. Aí, mas tá pertinho de mim. Mas aí ela relatou algo lá, falou, deputada, gente, nos ajude, nós não temos um papo entulho. Eu falei, caraca, nós temos 2 em Santa Maria. Então, assim... temos muito o que fazer na cidade, mas temos grandes entregas, sabe? Sim. Realizações importantes. Vamos entregar no próximo mês uma escola técnica com aí um planejamento inicial de 4 mil alunos ali naquele, uma estrutura maravilhosa. Eu vou lá quase todo dia não dou conta, né? Mas vou sempre que posso e fico acompanhando. Fica namorando, gente, né? Fico, porque eu sei a importância que aquele equipamento vai ser para a nossa comunidade, vai poder fazer para a nossa comunidade. Então, assim, é muito gratificante, sabe? Você poder realizar, você poder levar as melhorias, né? E é claro, volto a dizer, eu sou uma gestora, hoje preciso cuidar do DF de uma forma geral, mas eu falo que se eu quero ser boa lá fora, eu preciso começar sendo na minha casa. Perfeito. Então, eu preciso começar cuidando da nossa Santa Maria, trazendo para ela, né, o que a nossa comunidade tanto merece. Então, assim, há desafios, nós temos ainda feira para reformar, nós temos ainda um problema com algumas quadras que não estão escrituradas, nós temos uma regularização ainda do condomínio português, mas tudo que tem para fazer na cidade já está dentro do nosso planejamento e a gente já tem trabalhado para poder resolver. Então, assim, hoje é uma cidade que cresceu muito e eu tenho grandes expectativas porque nós vamos crescer muito mais. Boa. Muito mais. O Arthur falou de Santa Maria, de Gama, de Riacho Fundo 2, e qual é o balanço que a senhora faz desses 6 meses do GDF em geral, do mandato do Ibanez? Então, eu falo muito que o Ibanez, ele consegue ser um homem, um gestor extremamente inteligente. Eu falo que ele é fora da curva. E todas as vezes que eu estou próxima dele, eu fico impressionada. Eu lembro como hoje uma cena que me impactou muito. Covid, nós fomos fazer uma visita em um laboratório. E aí, citando coisas, né, a entrevista, perguntando coisas para ele na área da saúde, assim, meio que essa coisa técnica, e o homem tava lá respondendo, eu falei, meu Deus, será onde que ele guarda tanta informação e tanto saber, né? Então, o Ibanez, ele é extremamente inteligente, gestor, e ele ama muito o Distrito Federal, gente. Ele ama muito, assim. Tá transformando, né? Tem transformado. E vou dizer isso para vocês, todas as obras, todas as ações que eu coloquei pro nosso governador Ibanez, falando da importância que era, ele não me disse não em nenhuma. Ele só falava assim, trabalha no projeto e vamos fazer. Então, assim, a minha avaliação é que ele é um ótimo gestor. Foi injustiçado. O afastamento dele foi injusto. Eu acho que, assim, com a graça de Deus, ele teve muito equilíbrio, né, para poder lidar com aquela situação, porque ele não merecia, mas graças a Deus nós somos um só, né, a nossa vice conduziu os trabalhos e ele retornou, e aí parece que ele retornou ainda mais determinado. Então, assim, a minha avaliação é que tem muita coisa acontecendo no Distrito Federal. Eu falo, inclusive, que é um dos governos que eu não tenho dúvida nenhuma que mais entregou, mais realizou. Se você olhar a obra, gente, é em todo o DF. Verdade. Em todo o DF. E ele ainda tem muitas expectativas e muitas ações ainda que ele ainda quer fazer. Então, a minha avaliação é que, com a graça de Deus, trabalhou muito e ainda tem muito para trabalhar. A gente sabe dos desafios, sim. A gente sabe que a saúde, que é um tema número 1, foi um gargalo
contínuo, sempre, de toda a gestão, e a gente também precisa reconhecer que há muitas coisas que precisam ser mudadas, né? Por Claro. exemplo, eu estou em Santa Maria. O nosso hospital atende uma série de pessoas que é do Sim. Goiás, gente. Atende ali, quer dizer... É um hospital atende... referência, né? Isso, Hoje, exatamente. ali na região, o Hospital de Santa Maria é referência para Valparaíso, Ocidental, Sim. Gama, Novo Gama. Eu falo isso porque eu estou acompanhando a sua região e, assim, a gente está de perto observando. Hoje o Hospital de Santa Maria ele se tornou referência. E essa pergunta tá já aqui, eu vou ter que fazer. Vai. Posso perguntar? Deputada, é uma polêmica, mas bem básica. Bem básica, bem uma básica, polêmica bem básica. básica. Alguém pode me ajudar? Polêmica bem básica. Polêmica básica. Eu acho que ele tá querendo amenizar essa polêmica. Eu não posso Vai fazer porque devagar. a senhora Ele tá é amenizando. base do governo. Mas a saúde do Distrito Federal tem como melhorar? Porque a senhora vê um hospital de Santa Maria sendo referência e outros hospitais não atendendo na mesma qualidade, o que pode ser feito? Porque a senhora, como parlamentar, eu vejo muito que a senhora destina muita emenda, fiscaliza, mas o que acontece que em outros hospitais a gente não consegue ter esse mesmo atendimento, essa mesma humanização? Falta gestão? O que falta para a saúde do Distrito Federal melhorar? Então, eu penso assim, primeiro a gente tem que deixar claros os papéis aqui. A deputada Jaqueline não vai ter a maior expertise técnica para a gente poder falar desse tema, mas assim, pela experiência, pela vivência, e olha, gente, eu caminho mesmo, assim, eu faço questão Sim. de ir no Hospital de Santa Maria, mas eu também vou em outros hospitais, assim. A gente precisa deixar claro o que eu havia falado. Esse é um problema de muito tempo. E um problema difícil de resolver, porque o DF é referência não só no Hospital de Santa Maria. Quando você pega em uma cirurgia ortopédica ou qualquer outra coisa parecida, vai ter um Hospital de Santa Maria que vai ser de Brasília que vai ser referência. Aí o pessoal sai lá do Nordeste e vem para ser atendido aqui. E não é só o entorno, não, é o Nordeste, é uma série. Então, a qualidade do que a gente entrega aqui nos onera, nos pressiona. Aqui, se fosse em cima do número de pessoas que fossem consultadas, seria lindo, seria ótimo se o repasse, né, para a saúde fosse em cima do... Mas não é. Então, assim, há um contexto. Eu acho que há uma série de ajustes na questão da gestão que precisa ser feita, mas é muito mais emblemático do que a gente imagina. E vou dizer por quê. Você faz um concurso e aí você abre oportunidade para outros médicos, para médicos serem contratados. Observem. Ninguém quer ficar. Não quer ficar. Né? Não quer ficar. Então, assim, eu acho que o problema é mais grave. De repente, a gente vê essa questão do piso salarial, talvez, para que eles tenham, os médicos tenham interesse de continuar conosco, Sim. porque hoje o médico prefere estar na rede, no consultório dele. Exatamente, sim, é mais cômodo, ele vai ganhar um pouco mais, ele tem, né, uma estrutura talvez melhor. Então, assim, é um contexto, sabe, muito maior. Agora, eu percebo uma disposição muito grande do nosso governador, e eu digo do nosso governador e do governo de uma forma geral, de encarar isso. Poucos governos tiveram essa disposição de encarar. Se você pegar para avaliar, tem UPA, tem reforma de posto, tem hospitais que estão aí para serem construídos. Então, assim, ele pelo menos tem encarado. E ele colocou como meta desse governo dele, resolver, sanar. Então, assim, eu acho que a gente precisa reconhecer isso como um problema, mas nós também não podemos fechar os olhos que o problema é porque é um baita de um problema. A demanda é muito grande, né, para a oferta, né? Exatamente. E tem esse contexto todo, né? Os nossos profissionais. Se você parar hoje para avaliar, você vai buscar aí. Eu conversei um dia desse com a nossa secretária, eu não sei qual era a especialidade, mas ela disse que não teve nenhum que quisesse, nenhum médico da especialidade que tivesse interesse de estar. Então, assim, é muito complicado. Mas eu sou uma pessoa, eu sou brasileira, eu não desisto nunca, eu tenho muita esperança e creio que eu vejo uma solução para a questão dos médicos, né? Não é o mais médico, mas, cara, o Brasil precisa abrir o olho, entender que os nossos profissionais que estão formando lá do exterior, ele tem a necessidade de estar trabalhando aqui, atuando. Verdade. Acho que, assim, essa defasagem a gente pode acabar, porque a gente está deixando os nossos médicos ir para fora, trabalhar, estudar fora, trabalhar fora, mas não está tendo capacidade de trazer eles para nossa... Verdade. Pra nossa... Um excelente ponto. Eu acho que é uma necessidade clara. Isso é contigo. Deputada, saindo da saúde para a educação, recentemente o governo federal anunciou o fim das escolas militarizadas, né? E o Ibanez comprou, falou que não. Briga boa, hein? Qual é a sua visão sobre isso? Então, eu quero até compartilhar uma experiência minha, né?
Em Santa Maria Norte, nós temos uma escola lá, e lembro como hoje, o processo para resolver lá aquela votação, se ela ia ser ou não, tinha tido algum problema em alguma escola no plano, então estava bem emblemático, assim, a própria, eu não sei quem estava à frente da secretaria, falou assim, deputada, você tem certeza? Você acha que é importante? Eu lembro que foi bem, nós só vamos realmente bancar o jogo se a senhora perceber que isso é importante. E o que que eu fiz? Eu lembro como hoje, a gente pegou a nossa equipe e a gente foi bater de porta em porta na região próxima da escola, para entender o que que as pessoas... Ouvir a comunidade escolar, né? Exatamente. Sabe o que aconteceu? Ganhamos lá a votação, foi um negócio unânime, assim, a grande parte dos pais, todos, assim, a favor desse processo. E nós conseguimos incluir a nossa escola. E eu ando bastante lá. Lembro, inclusive, que essa escola é uma escola que me impactou muito, porque durante o processo eleitoral, eu passei um dia, tava pedindo voto, né? Fazendo o meu trabalho que eu gosto de fazer, de porta a porta. E eu vi uns jovens, e eles sentados, tinham 6 jovens sentados. E eles estavam usando droga. E eu, com o meu jeito de ser, eu confesso que fui, depois eu não aguentei, voltei. E aí fui bater um papo com esse pessoal. Eu já tinha apagado o cigarrinho, tá? Mas eu lembro como hoje que eu fiz uma pergunta pra eles. Tudo bem e tal? Vocês têm um sonho e tal? E sabe assim, tudo bem que eu acho que eles não estavam 100% normais. Mas sabe, zero perspectiva de vida, assim. Uns meninos, assim, completamente perdidos. E eu acho que por isso que aquela escola, assim, marcou tanto pra mim. E eu ando muito nessa escola, inclusive a gente tem ajudado com alguns recursos e estive lá tem pouco tempo. E é impressionante, assim, o quanto o resultado é positivo. 100% assim, diferenciado, sabe? né? Diferenciado. A entrega, a mudança, você vai lá hoje, esse problema que eu falei, isso não existe mais, assim, os alunos, sabe? É uma grande transformação. Então, assim, em cima do que eu conheço, dessa experiência que eu tenho na minha região, sabe? Eu super defendo. Eu acho, assim, que essa participação da comunidade é fundamental, né? Entender. Tem que ser ouvida, né? Exatamente. E se a comunidade entender que aquela região, aquela escola, ela deve ser, eu acho que não há por que a gente não seguir, sabe? Então, pela minha experiência, Ibanez acertou pra senhora. eu acho que sim, não tenho dúvida. Com mais de 85% de aprovação, as escolas cívico-militares não poderiam acabar no Distrito Federal. Acho que a senhora, como uma defensora, tenho certeza que vai tentar Com certeza. não deixar também, continuar destinando claro. emenda. E, deputada, a gente está falando de educação. O Distrito Federal, nos últimos tempos, se tornou referência na educação do Distrito Federal. A senhora que vem transformando as escolas de Santa Maria, porque o seu Instagram é só mudança. A gente só vê a escola transformando e rua acontecendo. Não estava na pauta, mas eu preciso saber. Quando a senhora faz a destinação de emenda, fiscaliza, vai lá olhar a obra, qual que é o sentimento que traz para a senhora no coração? Porque a senhora já passou por tudo nessa vida. Então, a senhora sabe o que é educação para uma criança. Sim. Escola pública, né? Transformando escola pública. Transformando as crianças hoje do Distrito Federal. O que a senhora vê no nosso futuro lá na frente? Porque a gente precisa disso. É necessário. Parlamentares que façam isso e vista essa blusa de coração. Arthur, eu acho assim, nós precisamos ir lá na raiz desse problema. Eu não sei se vocês acompanham, o nosso mandato tem um compromisso muito grande no que se refere a creches. Eu acho que é a raiz do nosso problema. Exatamente. Se você pega aquela criança, e veja bem, nós, infelizmente, tem pais que não têm condição de cuidar dos seus filhos. E não é porque não quer cuidar, é porque não tem condições, tem que trabalhar. E aí é onde o Estado precisa entrar. Eu tenho batido muito nessa tecla. Conseguimos aprovar uma lei importante do cartão creche, né? Por quê? Porque a gente não tem creches hoje públicas, seja ela parceiras ou ACPI, suficiente para as nossas crianças. E tá aí mais de 14 mil crianças esperando por creches públicas. Essa é uma realidade. E uma realidade que me preocupa, por quê? Porque eu acho que se você vai lá na raiz do problema, se você pega a criança e traz ela para uma sala de aula, seja para brincar, irmão, seja para ela estar ali, mas o brincar dela vai ter um brinquedo pedagógico, ela vai estar aprendendo, ela vai estar ali seguindo regras direitinho. Eu tenho certeza absoluta que o dia que a gente conseguir alcançar essas crianças, a gente vai ter um futuro muito melhor. A gente vai ter adolescentes melhores, a gente vai ter adultos encaminhados na vida. Então, assim, quando falo em educação, mexe muito comigo, porque eu entendo que a educação é a base de tudo e ponto, e precisa ser.
Mas o precisa ser tem que partir dessas iniciativas. Nós precisamos garantir um material escolar para quem não tem. Nós precisamos garantir creche para quem não tem. Nós precisamos garantir uma escola arrumada para os nossos alunos e para os profissionais. Gente, assim, eu lembro como hoje, início do mandato passado, você vê a escola do muro para fora e às vezes no máximo que você faz é levar um menino ali e tal. Sim. Mas assim, a gente tem uma perspectiva. Quando você entra para dentro da escola, gente, eu lembro como hoje as minhas primeiras visitas me impactavam muito, porque as escolas... Tem escolas muito boas, mas tinham escolas assim muito detonadas. E as emendas parlamentares, elas são muito importantes, ajudam muito nesse processo. Se a gente pegar hoje, várias escolas conseguiram melhorar fruto desse recurso dos deputados, né? PEDAF, exatamente. E é importante. Então, assim, eu tenho batido muito nessa tecla. Quando a gente aprovou o cartão creche, foi muito em cima dessa linha. Se não tem CEPIS, se a gente não tem creches parceiras, vamos fazer essa parceria com as escolas particulares. Qual é o problema? O valor, inclusive, o custo desse aluno é muito menor. Muito menor. E você traz o quê? A segurança para esses pais de terem um local para deixar os seus filhos. E um dado importante, o mesmo que aconteceu com o cartão material escolar, acontece com o cartão creche. Várias instituições particulares, porque geralmente quem se credencia é aquela instituição menor, né? De menor padrão ali, que está na Santa Maria, que está na estrutural. E essas escolas, quando tem essa oportunidade de receber essas crianças, geram emprego. Com certeza. Então, assim, eu tenho batido muito nessa tecla, entendendo e reconhecendo que a educação é prioridade, que nós precisamos cuidar mais das nossas escolas, nós precisamos garantir creche para os nossos filhos e a gente precisa ter esse olhar atencioso. Nós temos um outro projeto do nosso coração que está no forno, que é o cartão contraturno. Não conseguimos aprovar ainda, mas estamos trabalhando muito nisso. Para quê? Para a gente dar para aquele aluno, né, a oportunidade do horário contrário da sala de aula, dele estar fazendo um curso, dele estar fazendo atividade física, dele estar fazendo algo interessante e relevante para a vida dele. Eu falo que isso tudo não é gasto para o governo. Ele está só o quê? Evitando que esse jovem amanhã esteja... no crime. Exatamente. E você vai estar fazendo o que? Você está preparando esses alunos aqui para o mercado de trabalho já. Então, assim, são essas ações, sabe? Ações que você antecipa o problema, que eu acredito que pode ajudar muito e mudar aí o nosso Distrito Federal. Que aula, hein? E tá mudando, né? Que aula. Chegamos ao fim. Tá chegando a hora, café quente, melhor hora do programa. Você tá chegando, tá doido hoje pra fazer esse café quente, café frio? Tá light. Como que é esse negócio? Me explica aí. Explique. Sabe o programa do Raul Gil, que tem pra quem você tira o chapéu? Aqui a gente chama de café quente e café frio. Eu vou falar o nome... E a senhora dá um café quente se a senhora aprova o trabalho dessa pessoa, um café frio se a pessoa não tá indo bem. E eu sou sincera, hein? Isso, não é pra isso. Não tem problema. Se a senhora quiser explicar, pode explicar. Se não quiser, só pode dar o café. Não, mas tem que explicar, né, Alice? Mas então eu vou falar café quente ou então frio? Tira o chapéu ou o café? Café. Eu vou falar o nome, mas você fala café quente. Aí explica o porquê. Quente é porque é porreta. Frio, bom demais. Contigo. Primeiro, Arrocha. café quente ou café frio para Bolsonaro? Eita, que maravilha, coisa boa. Eu não sei não, acho que eu vou deixar um café morno aqui. Morno, assim? Vou deixar morno. Assim, eu quero até deixar claro o nosso posicionamento, assim. Eu sempre busquei equilíbrio. E essas duas pontas extremistas, eu confesso que, assim, às vezes eu fico... Há muitas qualidades, muitas virtudes. Acho que é um defensor da família, pauta central do nosso mandato. Né? Mas eu também nunca tive um mandato, nós nunca trabalhamos com mandato puxado, né? Pela pauta, pelo direcionamento, por ele. Mas tem muitas ações nele que a gente concorda, que a gente considera que são importantes. Mas eu não quero dizer que tá quente nem que tá frio. Ali, né? Pode melhorar. Pode. Todos nós podemos melhorar. Sempre. Deputada Jaqueline Silva. Eu tenho que perguntar. Tu tá com muito receio, Arthur. Ele tá suando. Eu tô muito preocupado. Eu tô suando. É porque tem que essa pergunta aí é boa. Você colocou já na pauta, né? A gente precisa saber. Café quente e café frio para Celina Leão. Café quente, mas é muito quente. Eu quero até relatar, assim. Falo pra ela todos os dias. Ela será nossa governadora? Eu acredito. E eu falo que ela é uma inspiração para todas as mulheres. Mulher destemida, trabalhadora, eu nunca vi daquilo, sabe? Ela tem características muito parecidas comigo, ela gosta do povo. É um café para nossa amiga, que eu falo que é uma amiga, vice-governadora, e se Deus quiser, vai ser governadora.
É muito quente. Eu tenho que deixar claro, Celina Leão estará aqui com a gente em agosto, no Zona Política, já está confirmado. Nossa querida amiga Priscila confirmou a presença da governadora em exercício atualmente. Estará conosco, batendo aquele bate-papo, falando um pouco sobre a política local. Os projetos, né? Os projetos. Mas, Alisson... Essa última aí é... Não é que nem café quente, nem café frio. Deputada, eu vou te fazer uma pergunta. Mas calma. Meu Deus, tá uma polêmica. Deixa eu te falar. Gente. Eu tô... Deixa eu tomar água aqui nesse negócio. Beber. A gente sabe um pouquinho que a política deu uma mudança, né, Alisson? Sim, e claro. A gente tinha feito uma aposta que em 2026 nós teríamos uma governadora mulher. Verdade. 2 senadoras mulheres. E teríamos uma renovação na Câmara Federal praticamente de 50% a 60% para as mulheres. É contigo. Deputada Jaqueline Silva, olha para mim, por gentileza, que essa aqui é olho no olho. Olha, a senhora será pré-candidata a deputada federal em 2026? Eita, mas vocês estão... Por isso que tava aquele rodeio todo, né? Devagarzinho. Não tava bem devagarzinho não, viu? Mas deixa eu colocar aqui, de forma bem objetiva. Eu sou muito tranquila com essa minha posição dentro do processo político, sabe? Muito, muito. Então, assim... eu falo todos os dias que nós temos uma missão e enquanto nós tivermos que carregar, lutar por essa missão, nós vamos estar nela, independente de onde eu estiver. Eu gosto muito dessa relação com a comunidade. Eu amo esse trabalho que eu faço de rua. Eu gosto muito. Então, eu penso que quando eu for para a Câmara Federal, se eu for, porque quem sabe é Papai do Céu, eu acho que talvez eu sofreria muito com isso. Porque não tem esse contato, né? Isso, exatamente. Então, assim, nesse momento, o que a gente tem dito para o nosso grupo político é que nós temos um projeto de pré-candidata a deputada distrital. Né? Hoje. A gente está falando isso, mas como eu disse, quem sabe da nossa política vida é Deus. Muda muito, exatamente. Mas no nosso radar político tá aparecendo, apontando ali, outra coisa. A gente deixa claro porque já tá aparecendo outras coisas aí. Já apareceu o nome da senhora tá citado. Não, mas a deputada é deputada distrital hoje e o nosso projeto é de ser deputada distrital. Não vamos levar polêmica porque o programa foi tranquilo, senão a gente eleva polêmica. É verdade. Pessoal, o programa foi muito leve. Foi leve, eu tenho que falar, eu tenho que mandar um abraço hoje para 3 pessoas especiais que no último programa me cobraram esse abraço, Alisson. A gente tá com audiência enorme lá em casa, viu? Tá bombando. Minha tia, todos estão assistindo. Tia Anice, a tia Lourdes. Você tem tia Anice? Eu tenho, a tia Eunice. Eu também tenho a tia Eunice, cara. Tia Anice mandou um beijo pro Zona Política e, a tia Fatinha, que é a minha petista preferida, não... Canhotinha. Eu tenho que falar, tia Fatinha, te amo, você sabe disso, a gente briga com o Lula aqui, mas você faz um L pra ela, meu filho. Não posso não ser doido, depois faz o print. E aí você já sabe, na internet. Alisson, 41º episódio. Tá feliz? Que honra, deputada. Obrigado pela presença. Esse episódio foi esclarecedor. Conhecer um pouco mais do seu lado humano, do seu trabalho. A deputada emocionada, né? Exato. Isso mostra quem é a senhora de verdade. Política é coração, né, chorona, deputada? Gente, eu sou chorona. Política é coração, né? Quem não faz política com coração? E ela chorou no aniversário agora. Eu acho que o vídeo só foi chorando no aniversário dela que tava... Você viu, rapaz, a gente recebe tudo. A Zona Política analisa tudo. Os 24 deputados vão postando e a gente só vai olhando. Vai montando um radar. E olha que o radar do Zona Política tá crescendo. Eu quero agradecer a senhora por essa oportunidade de estar aqui com a gente. Agradecer a sua equipe por que nos atendeu. A gente sabe que é complicado a questão de agenda, tem hora. Mas deixar bem claro. Zona Política está aberto para a senhora, pode vir a hora que a senhora quiser. Sei que nesse recesso foi mais fácil para a senhora, mas assim, durante Posso vir outros dias? À vontade. Sério? Quiser trazer pauta positiva, fazer uma pauta... vez por mês. Quiser trazer um convidado. Posso? Pode. Arrochar? Mas é o seguinte, a gente ficou uma pergunta pro final. Meu Deus, eu pensei que tinha acabado. Deputado, eu preciso saber, como Zona Política precisa saber, é sobre a CPI. Eu tenho que perguntar. Ele estava terminando aqui o negócio. Por que a senhora votou contra o requerimento do fotógrafo? Então, na verdade, o que a gente alinha bastante lá, e talvez tenha sido essa a nossa falha, que esses requerimentos cheguem antes para que a gente possa estar fazendo a análise, para que a gente tenha tempo direitinho para poder, né, fazer a pesquisa que precisa ser feita. E
até por conta da nossa assessoria, a gente entendeu, o tempo foi curto e a gente seguiu ali os outros pares, né? Então esse foi o nosso posicionamento. Eu peço muito e tenho falado muito lá, assim, tem sido bem difícil, viu, a CPI. Nós temos tá sendo dois extremos ali. Longos. E eu, com a minha, né, forma de lidar e com o meu posicionamento que eu acabei de expor aqui, eu fico tentando muito estar no meio desse processo para a gente tentar achar um equilíbrio. Né? E assim, a gente precisa tomar muito cuidado também, né? Porque as palavras não têm volta. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu confesso que a CPI, ela precisa e ela vai deixar um bom resultado, né? Mas a gente tem esses contrapontos e eu fiz um questionamento lá. O fato da gente também ter aprovado, a gente precisa ter muito cuidado porque a gente não dá conta de ouvir nem quem a gente já aprovou. Perfeito. E eu fiz o posicionamento, inclusive, nesse sentido. Gente, vamos sentar, vamos nos reunir, até porque a gente tem aqui, a gente teria que ficar, eu acredito que mais uns 8 meses para a gente poder conseguir fazer todas as oitivas. Então a gente nem daria conta de ouvi-lo. Mas eu acho que tudo conversando, alinhando, a gente consegue resolver da melhor forma, né? Mas nada, nenhum fato assim pessoal que pudesse, sabe, ser... Mas a gente faz alguns acordos da gente apreciar antes, acordos da gente poder alinhar antes. Talvez tenha sido só essa falha maior que possa ter existido. E tem essa preocupação minha. Eu acho que não faz sentido... respondida. A senhora já respondeu que a gente precisa... Mas eu acho que a gente precisa, voltando para a CPI, nós vamos precisar nos organizar, retornando agora os trabalhos, porque há muitas pessoas para serem ouvidas. Sim. A gente não daria conta. E olha que a gente tem trabalhado toda quinta-feira, eu acho que vocês têm acompanhado, né? Tá lá. E não vai, dentro do tempo legal que a gente tem para terminar, não vai ser possível. E talvez se estendesse mais 6 meses, eu também acho que não seria possível. Então, acho que tem que... Eu já falei isso pro nosso presidente, nós precisamos encontrar uma linha. Qual é a linha aqui? Qual é o nosso foco? Facilitar. Exatamente, para a gente poder tentar, né, ter mais agilidade nessas oitivas. Polêmica respondida. Tá respondido, pessoal. Não tem mais problema, ó. Vou deixar a deputada finalizar, porque eu já falei muito hoje. A polêmica chegou, precisavam saber. Deputada, com a senhora. Abraço para todo mundo. Quero agradecer a senhora, programa maravilhoso. A senhora que vai fechar o nosso programa hoje. Olha a responsabilidade. Fica a responsabilidade, deixa a mensagem. Eu não tenho nem experiência, vocês que são bons no storytelling. É com a senhora. Storytelling, já gostei dessa palavra linda. Eu só quero mesmo agradecer primeiro a Deus, é claro, a oportunidade de nós estarmos aqui. Como eu falei no início, momento esse que você fala um pouco da nossa jornada, do nosso trabalho. E é claro, a gente convida também vocês a participarem e nos ajudarem a gente poder fazer muito mais. De uma forma especial, agradecer vocês, né, pelo espaço, pela insistência aí, né, de estarmos juntos e parabenizar. Eu falo assim, política ela é tão importante, né, e é legal essa nossa participação, seja no podcast, seja no mandato, seja um líder comunitário. É dentro do processo político que a gente muda tudo. E às vezes você vê pessoas tão arredias, né? E eu tenho convidado muitas pessoas a participar do processo político. E a participação é isso, é você externar o que você pensa, é você reivindicar, né? Mas participar do processo. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito grata. Espero poder voltar mais vezes. Eu confesso que o trabalho que a gente faz de rua deixa a nossa agenda um pouquinho mais tensa, mas todos os dias eu falo obrigado, Senhor, porque eu tenho muitas agendas para cumprir. Amém. Isso é sinal que a comunidade, de alguma forma, tem abraçado, né, o nosso projeto político, o nosso mandato, se identifica de alguma forma. Mas eu quero voltar mais vezes, vou me organizar para isso. E para vocês que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos aqui a participar um pouco mais desse mandato, que não é meu, é seu também, mandato compartilhado. Siga aí nossas redes sociais, Jaqueline Silva, DF, traga aí as suas reivindicações, acompanhe um pouco das nossas ações e participem conosco. Gratidão a todos. Perfeito, gente. Quero agradecer mais um Zona Política, 41º episódio. Fique com Deus. Obrigado, Alisson. Obrigado, até a próxima. Deputada. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.